Vamos lá para o nosso quadro da Uniodonto no programa Piracicaba Agora. Nós temos o prazer de receber no estúdio o Dr. Aladim Gomes Júnior, ele que é dentista da Uniodonto Piracicaba. Muito boa noite, obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Obrigado. A gente vai conversar um pouquinho. Doutor que é especialista em cirurgia bucomaxilofacial e implantes. E o tema da conversa de hoje é implantes. Mas claro, antes de começar a falar dos implantes, ouvir você que está em casa, você vai poder participar conosco também através do nosso WhatsApp, 991411048. Está aí na tela o nosso WhatsApp, 991411048, o WhatsApp do programa Piracicaba Agora. Vamos dar um parabéns, doutor Aladim. Parabéns aí. Hoje é dia do dentista. Obrigado. É uma profissão que acho que faz o que todo mundo precisa hoje em dia, né? Sorrir. Exato. A gente tá precisando sorrir. Tá precisando sorrir bastante, né? E a festa é grande, né? Porque sua esposa também é dentista, seu pai é dentista, seu sogro é dentista. Então ali todo mundo tem que comemorar, né? Faltou a irmã, que a irmã também é dentista. A irmã também? A família inteira. Que legal, a família inteira, né? Muito bom. Sabe que você falou uma coisa muito legal? E o tema a gente vai falar sobre os implantes, né? A questão do sorriso. Acho que é legal a gente começar abordando sobre isso, né? Falando sobre isso. Que é a questão dos dentes, né? Você ter bons, a sua aparência, né? Os dentes fazem parte da sua aparência. Tem a ver também com o seu estado emocional. Você falou, né? Sorrir é muito bom. Eu fico imaginando as pessoas que têm essa dificuldade de sorrir porque não tem a falta de dente ou dente, enfim, tem algum problema. Isso acaba privando essa pessoa de uma vida social, né, doutor? Não só de uma vida social, mas dificulta a gente até no momento da consulta, da avaliação. Muitos pacientes chegam no consultório com vergonha de falar. Olha só. E com vergonha de expor o sorriso, de expor os dentes. Então, já tive alguns casos em que o paciente até coloca a mão sobre a boca. Puxa vida. E muda a postura do lábio para esconder algum tipo de ausência dentária ou algum tipo de desgaste severo. E isso incomoda bastante. Diminui muito a autoestima do paciente. Tira o paciente até de um convívio social que pode favorecê-lo a ter mais amigos, a ter emprego. Sim. A vida social muda, né? Olha, e a gente vai falar sobre os implantes, né? O Uniodonto tem todo um processo bacana aí para implantes, né? E nós temos a possibilidade aí muito bacana de hoje grande parte da população ter essa possibilidade de fazer os implantes. A gente vai conversar com o doutor Aladim sobre isso, vamos detalhar melhor sobre isso. Então, para você que tem algum problema nos dentes, ou para você que queira, olha, eu queria fazer o implante de fato, né? Vamos conversar, bater um papo aqui com o doutor e você pode participar conosco. Vamos já para a participação pelo WhatsApp? Pois não, Maria? Porque falando em autoestima, né, a gente já tem aqui a participação. Pode colocar a imagem lá do Dia do Dentista, que é hoje, né, em especial a gente aqui trazendo o quadro da Uniodonto para celebrar esse dia também. A Cleide já mandou aqui um alô, né, meus amigos, hoje a homenagem é para todos os dentistas. Sim. Parabéns por escolher uma profissão que ilumina os rostos das pessoas e tornando o mundo um lugar mais brilhante. Vocês não apenas consertam dentes, vocês restauram autoestima e confiança das pessoas. Parabéns por esse trabalho incrível. Obrigada, dona Cleide, que está dando parabéns a todos, né, doutora? A você também. E a doutora dela, a dentista, a doutora Maria Vitória. Muito bom, muito bom. A gente agradece o carinho, né? E parabéns à doutora Maria Vitória também. Muito bom. Olha, você pode participar conosco, como fez a nossa amiga, 991411048. Vamos falar de implantes e eu queria que o doutor Aladim já falasse para nós o que são os implantes. Bom, os implantes dentários, eles são a terceira oportunidade que o paciente tem de reaver os dentes, de reposicionar dentes faltantes. E os implantes dentários são parafusos rosqueáveis ao osso, base de titânio, que é um metal bioadaptável ao organismo. Tá? Que é isso que nós estamos vendo na imagem, né? Isso, é essa imagem aqui, tá? Sim. Exatamente isso. Então essa imagem já é uma imagem da parte praticamente final do tratamento. Perfeito. O tratamento ele tem duas etapas. A etapa cirúrgica, que é a inserção do implante no osso, tá?
Aonde em algumas situações a gente consegue esperar, a gente tem que esperar o tempo de cicatrização desse implante no osso, para que num segundo momento venha a segunda etapa, que é a etapa da instalação do que todo mundo quer, que é um dente bonito, bem exposto, aonde o lábio consiga ter uma boa relação com esse dente, a face e todo o resto do paciente. Agora, a gente imagina o quanto de problema é faltar um dente, né? Faltar um dente na boca. Se for a parte frontal, é como você falou, né? A pessoa ela fica inibida, né? Ela não quer, como que é o caso dessa fotografia que a gente não vai revelar quem é, mas a gente vê aí, ó, o antes, por exemplo, né? Quer dizer, uma pessoa com essa característica, ela é difícil, como você falou, né? Como é que faz o convívio? Como é que ela vai trabalhar? Como é que ela trata? Como é que ela conversa, né, com alguém? Então acaba limitando, né, a ação dela na sociedade. E olha a diferença com o implante, que é a parte de baixo. Tá vendo a diferença em cima, gente? Olha como é que tá. E olha a parte de baixo como está. Agora, doutor, só para a gente começar a entender, né? Antigamente era bem complicado o implante, no sentido de tinha várias etapas, demorava muito tempo, né? Até ter um resultado final como vocês estão vendo aí. Era muito tempo, né? Hoje isso diminuiu, doutor? Para a gente fazer um histórico, na verdade os implantes eles eram bem mais complicados do que a gente imagina como hoje é, né? Hoje é muito mais fácil. Antigamente, às vezes, você tinha modalidades de implante que eram à base de outros tipos de metais. Sim. Onde eles eram, por exemplo, apoiados sobre o osso, ou agulhados sobre o osso, ou um cestinho que você fazia um preparo no osso e esse cestinho se acomodava ali com muita chance de infecção, de rejeição. Hoje, a tecnologia sobre o tratamento evoluiu tanto que permite com que a gente não só espere o tempo, que é o tempo preconizado lá atrás pelo criador do implante moderno, chama Brånemark, um senhor sueco, que foi que inventou o implante, como a gente conhece, que era a espera de mais ou menos 4 a 6 meses. Hoje você tem implantes os quais a gente consegue diminuir esse tempo, porque há toda uma tecnologia envolvendo o tratamento da superfície do implante. Então, tem implantes que você consegue reabrir com 20 dias. Olha só. Começar a reabilitar com 20 dias. Com 20 dias, puxa vida. E você falou, né, nessa questão do implante, ele vai preso no osso, é isso, né? O implante ele vai fixado no osso, a base dele. Isso. Tecnicamente, é um procedimento cirúrgico, tá? Não é complicado, é um procedimento cirúrgico relativamente simples, onde você faz pequenas perfurações no osso. E essas perfurações, elas vão de acordo com o diâmetro do implante que eu quero colocar e o comprimento dele. Certo. Após eu chegar nesse limite, que é o limite do implante que eu vou instalar, ele é rosqueado no osso. Perfeito. E ele vai se adaptando ali com o tempo, de acordo com a tecnologia usada no implante ou de acordo com o paciente, porque tem isso também. A gente tem que avaliar bem o paciente para entender se para aquele paciente, para aquele caso, eu consigo dar para ele um tempo rápido de reabilitação, de 20 dias. Se não, eu tenho que esperar o tempo realmente... O processo daquele organismo, né? Consagrado, que é de 4 a 6 meses. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, doutor Aladim conosco. Aqui é Uniodonto no programa Piracicaba. Agora estamos falando sobre implantes. Estamos falando aí da tecnologia que o Uniodonto disponibiliza, né? Para você que nos assiste, para poder ter a oportunidade de ter um implante, ter o sorriso de volta, ter uma vida social. Eu fico imaginando as pessoas que vão nas festas, né? É aniversário do meu neto, aniversário do meu sobrinho, e ali de repente tem algum tipo de comida, pela falta do dente, a pessoa não consegue comer, não consegue mastigar. Então olha como compromete, né? Então você que está assistindo o programa, quiser fazer uma pergunta, por favor, fique à vontade, 991-41-1048. Pois não, Mar. Vera está aqui assistindo, pois não, doutor, Vera. E ela quer saber se quem usa dentadura ou prótese móvel há muitos anos pode colocar implante. Boa pergunta. Eu posso já unir a da Vera, doutora Aladim? Todas as pessoas podem fazer o implante? Vamos colocar que a maioria das pessoas pode. Vamos iniciar pela pergunta dela. A gente criar uma historinha aqui. Quem usa dentadura e quem usa prótese parcial removível, que são aquelas próteses com grampos apoiados aos dentes, sim, elas podem, sim, usar implantes. Só que a gente depende de algumas situações. Eu dependo do volume ósseo que esse paciente apresenta,
Se ele for um volume ósseo adequado, ok, a gente consegue fazer a reabilitação com o implante. Se não, ele precisa passar por um processo antecipado, processo cirúrgico, que é a readequação desse volume. Então, eu preciso fazer enxertia óssea. Tá? Beleza, a enxertia óssea foi feita, tudo adequado, tudo perfeito. Aí sim a gente vai para a instalação dos implantes. Para esperar aquele tempo necessário, para daí sim devolver o sorriso ao paciente, instalando próteses fixas sobre esses implantes. Tá? Agora, quem está restrito a fazer o tratamento? São os pacientes que têm fazem tratamento já fizeram ou fazem tratamento quimioterápico, tá? Para câncer de mama, câncer de próstata, radioterapia para cabeça e pescoço, tá? Faz uso de alguma medicação específica para o tratamento de osteoporose. Perfeito. Tá? E algumas situações a gente recomenda ao paciente que ele mantenha o controle, por exemplo, do nível de glicemia. Pacientes que têm um diabetes, onde o nível de glicemia ele é muito, ele oscila demais. Então ele não tem o controle da glicemia dele, a gente pede para esse paciente primeiro tratar. Paciente com algumas comorbidades, por exemplo, paciente com problema cardiológico que ainda precisa ser tratado. É risco para qualquer tipo de cirurgia, não só dos implantes, tá? Os fumantes, eles não são impedidos de fazer, mas a gente pede que os fumantes deem uma controlada no vício. No vício, né? Para poder todo o período aí realizar o tratamento, favorecer a cicatrização, favorecer a cicatrização até do implante no osso. E um fator muito importante que a gente precisa ressaltar. Todos os pacientes que não tem controle sobre o bruxismo, aqueles que apertam demais, a gente precisa avaliar bastante essa situação, porque às vezes ele precisa passar por uma adequação dessa parte do bruxismo, melhorar isso, para depois sofrer a reabilitação com o implante, para que não sobrecarregue a região onde o implante foi instalado. Que é no período de adaptação, de principalmente cura, né? no período de adaptação, mas também no pós. O pós também. Às vezes você exerce tanta carga sobre aquela prótese que aquela carga ela passa pro osso e acaba diminuindo a longevidade do tratamento. Olha só. Então a gente precisa ter controle sobre isso também. Tá? Mas os que mais são impedidos de fazer são esses que eu falei, os que já fizeram quimioterapia. Sim. E que fazem radioterapia, já foi feita radioterapia, e os usuários de medicações para osteoporose. Perfeito. Estamos ao vivo, mais perguntas chegando pelo WhatsApp 991411048. Diga, Maria, pois não. O Simão, doutor, e outras pessoas também querendo saber, dizendo aqui a respeito, né, que o mais conhecido é o famoso protocolo, né? Ele quer saber se é possível, quiser abrir aqui atrás, se é possível fazer implante total. Boa pergunta. Como que funciona, doutor? É possível fazer implante total. Basta o paciente não ter nenhum dente na boca. Por exemplo, ser desdentado total. Ou temos até uma imagem disso. É bom até colocar para o pessoal meio que entender. Aqueles que já são desdentados totais, tá? E pacientes que apresentam alguns dentes em péssimas condições ou em condições as quais a gente percebe que a longevidade daquele dente não vai ser tão duradoura, né? Então a gente opta pela remoção desses dentes que não estão bem adequados para a gente instalar implantes, instalando os implantes na forma de protocolo, instalar as próteses. O que é o protocolo? O protocolo é a modalidade de 5 a 6 implantes fixos na mandíbula ou na maxila e que vão receber uma prótese fixa sobre esses implantes, tá? A última foto que apareceu aqui agora há pouco, as duas últimas fotos, acho que mostrou bem os 4 parafusos. É assim que eu posso chamar de parafuso? Pode chamar. Os 4 parafusos, não tinha nenhum dente na boca. Pois é, essa foto. Tem uma outra depois dessa também que eu vi. Olha só, aí no caso não tem dente nenhum, correto? Foi instalado, não tem nenhum dente, foi instalado aí. E basta ter essas 4 para segurar, para poder segurar? Doutor? Basta ter essas 4. E até melhor, essas 4, porque facilita a higiene do paciente com a prótese adaptada aos implantes. Então tem mais espaço sobre os implantes, entre os implantes, fica muito mais fácil do paciente higienizar. Já vi casos que chegam no consultório em que a gente observa
mais de 8 implantes na boca. Olha só. E todos muito perto um do outro. Puxa. E o paciente reclama da dificuldade de higienização. Com certeza. E essa dificuldade de higienização gera inflamação na gengiva, que gera um problema no osso. E a longevidade do implante também acaba sendo diminuída. Nesse caso, ele é colocado no consultório, né? Mas o paciente ele não consegue retirar. Ele consegue tirar? A prótese, dessa forma, não. Porque dessa forma como está sendo apresentada, é uma forma onde essa prótese vai ser parafusada sobre os implantes. Então, só quem tira é o dentista. Perfeito. De tempos em tempos para fazer o controle. Você falou do material que é usado, né? Quais são os materiais, assim, para a gente detalhar? É sempre... A gente sabe que a tecnologia, a ciência está dia a dia evoluindo, né? Por exemplo, uma intervenção como essa, né? Teria que ter, será que vai dar certo? Vai ter a rejeição? Hoje praticamente é zero a rejeição. Quais são os materiais? A rejeição é muito baixa, tá? Em termos de titânio, em termos de parafuso, como a gente falou, como você falou, tá? Agora, em termos de prótese, você tem uma diversidade de materiais. Tem desde que é a parte de cima, né? A parte de baixo, os parafusos são sempre o mesmo. Eu chamo que é a parte bonita. É a parte que vai aparecer. É a vitrine. É a parte que a doutora Lígia vai fazer. Perfeito, né? Perfeito. A minha esposa ela vai fazer a parte bonita. Então, você tem materiais resinosos, você tem materiais cerâmicos, você tem materiais à base de zircônia, tá? Então, isso vai evoluindo de acordo com a evolução da tecnologia, mesmo. E vai ficando muito mais parecido com o dente. Em termos de resistência e dureza, até muito mais parecido também. Perfeito. Estamos ao vivo. Pergunta chegando pela internet. Pois não, Marcos. Pergunta chegando. A Claudete, doutor, quer saber se dói muito colocar implante. Aí uma pergunta boa. Não dói. Não dói. Eu falo que é uma cirurgia muito tranquila. Por quê? A gente tem meio que pelo menos eu adotei um protocolo no meu consultório. Então, a primeira coisa que o paciente tem que fazer é passar por uma avaliação. É conhecer o profissional. É entender como é que ele trabalha, tá? Entender como é que ele trabalha, como é que ele age, aí a gente explica como é que é essa cirurgia indolor. Então, a gente faz o processo anestésico, normal, como todo mundo faz, mas a gente até fornece ao paciente uma medicação onde ela se sente um pouco mais calma, mais tranquila, tá? Isso ajuda, inclusive, na percepção do que está acontecendo durante o procedimento cirúrgico. Perfeito. Desde a anestesia até a instalação do implante do parafuso. Então, o paciente passa por aquele momento cirúrgico meio que sem saber o que está acontecendo, mas respondendo aos meus comandos, que é o mais importante, tá? Certo. Então, não é uma anestesia geral. É como se fosse um controle da ansiedade. Correto. Controla a ansiedade. A pessoa vai ficar tranquila, vai até acompanhar melhor o que está sendo feito, sendo explicado, né? Na verdade, ela nem acaba percebendo o que está sendo dito. Porque tem algumas medicações até que fazem o controle da ansiedade que promove uma certa amnésia no paciente. Certo. Então, o paciente chega em casa, dorme, acorda, quando ele percebe, eu fiz uma cirurgia na boca, nossa, eu fiz mesmo. Fez? Já está tudo ok. Agora que eu lembrei, eu fui lá, fiz a cirurgia. Então, passa meio que batido toda a situação ali, entendeu? Perfeito. Mais perguntas chegando pelo WhatsApp, população participando conosco, 991411048. Lembrando que esse programa tem a reprise daqui a pouquinho às 23 horas e mais uma reprise por volta das 4 horas da manhã. Você que está acompanhando então o nosso programa, muito obrigado por sua companhia. Pois não, Mar? A Liliane também acompanhando lá, doutor, ela diz o seguinte, que não tem nenhum dente há muitos anos. Ela quer saber se ela pode fazer algum tipo de implante, mas olha que interessante a pergunta dela, se é possível ser removível para a higienização. O que o senhor orienta aqui a Liliane, doutor? A Liliane é assim, primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem que passar por uma avaliação com um profissional da área da confiança dela, é o primeiro ponto. Aí ele vai avaliar justamente aquilo que eu falei, o quanto de volume ósseo ela tem ainda, tá? Okay. Se ela tem um bom volume ósseo, que fique adequado para que sejam instalados implantes, tá? Esses implantes vão ficar fixos ao osso. E dependendo do tratamento, do planejamento do dentista, do implantodontista, essa prótese, que é o dente, ela pode ser removível. Eu vou dar um exemplo.
Na parte inferior existe um tipo de técnica chamada overdenture, que significa eu instalar 2 implantes, mais ou menos cada um na região de cada canino e lateral, dente lateral. E esses 2 implantes vão receber uma prótese abotoada. Eu sempre falo para os pacientes, vocês lembram da camisa antiga que era de botão? É mais ou menos isso. Então a prótese ela vai ter a casinha, sim, aonde o botão que fica sobre o implante, a bolinha que fica sobre o implante, ela é abotoada. Abotoada tá embaixo. E o paciente consegue remover e colocar para poder higienizar. Essa é uma modalidade excelente porque ela é mais simples, ela é mais objetiva, custo-benefício é melhor, é mais acessível e dá uma boa condição de estabilidade da prótese para o paciente. E hoje a Neodonto ela trabalha com todas essas possibilidades, né? Trabalha com todas as possibilidades. Perguntar uma coisa, você falou, olha, eu faço implante, então é interessante de falar sobre isso também, né? Porque daí tem a doutora que ela vai fazer esse acabamento, como a gente falou agora, a vitrine, né? O cartão de visita. Eu falo sempre que eu sou o cara que faço a fundação e ela constrói a casa. O acabamento é dela. E é assim, é sempre trabalhando realmente nessa equipe, né? Pra gente até entender, né? Quer dizer, passa por toda essa... Para você entender que está em casa, você gostaria de fazer, eu quero fazer, quero ter um implante, quero ter uma vida social mais tranquila, participar mais, né? Isso é importante e não tem idade. O doutor Aladinho está aqui para falar para a gente, não tem idade, né, doutor? Tem jovens que com algum tipo de problema perderam o dente e pessoas mais idosas também que querem voltar a ter uma vida social, não ter mais a móvel, que é complicada, às vezes dá dor, e procura o consultório, procura o endodonto para fazer, né? Não tem idade para fazer o tratamento reabilitador com prótese sobre implante. É como eu falei, a única coisa que a gente precisa estar atento são as comorbidades. São as doenças sistêmicas associadas. Sim. Então, como a gente sabe que a população brasileira está envelhecendo demais, né? E a gente sabe que hoje não se pode mais chamar de velho, é a melhor idade. A melhor idade. Porque eles passeiam, eles viajam, eles vão... Não sei se ainda existe gafieira. Eita, a terceira idade, né? A terceira idade. O Thiago vai bastante nessa. Pede gafieira esse rapaz aqui. Vai, pensa bem. E aí, assim, é uma vida social que, na época dos meus avós, eles não tinham. Não tinha, é verdade. É verdade. Então, hoje, os senhores e senhoras, a partir de 60, 70 anos, já têm uma vida social ativa. E não há restrição, a não ser questões de saúde sistêmica que precisam ser muito bem avaliadas, tá? Então, qualquer um pode fazer os implantes, tratamento de implante, qualquer pessoa. Muito bom, muito bom. Última participação, tem mais participações, com todo horário, vamos para a última participação. Pois não, Maria? Vamos lá, da Rose. A Rose gostaria de saber, doutor, se fazendo o implante com colocação de osso, tem algum risco de não dar certo? É um enxerto, né? Que você falou. Essa é uma das cirurgias que a gente sempre fala que pode ser que tenha uma complicação, uma rejeição, porque vai depender de 2 fatores, tá? Estabilidade desse enxerto e o quanto que eu consigo proteger esse enxerto. O enxerto é feito com o próprio osso da pessoa mesmo? Você pode fazer, dependendo da situação, você pode fazer com o osso da própria pessoa, que a gente chama de autógeno. Você pode fazer utilizando um biomaterial, à base de um outro ser vivo, boi, porco. Entendi. Você pode fazer à base de um mineral e você pode também, que é pouco usado, até não tão pouco usado, mas as pessoas têm um pouco ainda de preconceito, banco de osso. Sim, de doação. Tá? Mas sendo bem executada a técnica, obedecendo todos os parâmetros da execução do tratamento, sendo bem avaliado, assim, a chance cai bastante de rejeição. Perfeito. Perfeito. Mais uma então, Maria, pois a última, agora a última, doutor. O Leandro está aqui, pergunta bastante interessante também. Maria, pergunta para o doutor se quem tem diabetes e é cardiopata pode fazer implantes. Tá. Ótimo. Qual é a recomendação que a gente sempre fala? Pacientes que têm algum tipo de cardiopatia, a gente precisa de uma avaliação prévia com o cardiologista dele, para que a gente possa ter toda a segurança de que o procedimento cirúrgico seja também seguro, não só para ele, mas para o profissional que está executando, tá? Se após a avaliação do médico, o médico falou, não, ele
Está apto, pode fazer o procedimento cirúrgico, ok. Se for um paciente que inspira um certo cuidado, a gente tem duas opções. A gente pode levar esse procedimento para o hospital, onde a segurança é muito maior, o controle dos sinais vitais desse paciente é bem maior, ou optar em adiar o procedimento, orientando o paciente a retornar com o médico, reajustar o tratamento. Sim. Após 6 meses, a gente reavalia e vê se tem condições. Aí uma adequação da saúde dele para passar por essa intervenção. Que é o que eu sempre falo. Recentemente eu atendi uma senhora que estava cheia de problemas cardiológicos e com histórico já de infarto, AVC. Sim. E ela queria colocar o dente. Eu falei, a senhora prefere dentes sorrindo ou não sorrindo? Com a mão sobre o peito. Para ser bem atenuado no comentário. Então ela preferiu, não, prefiro tratar primeiro meu coração, depois eu voltar aqui e aproveitar. Isso. E aproveitar o sorriso. Perfeito. É isso daí, perfeito. Eu queria só dar uma dica que eu acho que é importante, você falou sobre idade. Tem pacientes que nascem sem alguns dentes. E o mais comum, às vezes, são os laterais. Então, o que a gente sempre vê? Alguns pacientes chegando para realizar essa reabilitação lá pelos 20, 21, 22 anos. A reabilitação do implante ela pode ser executada a partir dos 16 anos de idade, mais ou menos. 16, 17 anos de idade. Então, o paciente quando a gente estima que o paciente já desacelerou o processo de crescimento ósseo. Perfeito, perfeito. Tá? Muito bom. Parabenizando, é isso? Tem pois aqui, não, Maria. gente, o comentário, doutor, todos agradecendo muito aqui a sua atenção, sua disponibilidade, né? Agradeça ao doutor por mim e parabéns pelo Dia do Dentista. Como já dissemos no início, né, doutor, hoje, dia 25 de outubro, é Dia do Dentista, então parabéns a você, doutor Aladim, que hoje comemorando com a gente aqui, né, no programa, mas todos os dentistas que nos assistem, inclusive, doutor, tá acontecendo daqui a pouquinho, né, às 7h30 da noite, dentistas da Uniodonto Piracicaba serão homenageados na Câmara de Vereadores, não é mesmo? Isso é uma satisfação pra gente que faz parte de uma profissão onde o que a gente quer devolver é o bem-estar. E eu falo para os meus alunos da faculdade, antes de você pensar no financeiro, você tem que honrar o juramento que você fez. Então, daqui a alguns meses nós vamos formar mais uma leva de colegas. Que bacana. E eu falo para eles que o início é árduo, mas o que satisfaz é o sorriso, são essas homenagens, são essas mensagens. É isso que move a gente a continuar exercendo a profissão com muito carinho e dedicação. Muito bom. A gente tem as fotos aí, pode colocar direto as fotos então dos homenageados, né? Que legal, o evento vai acontecer logo mais, às 19h30, né, na Câmara, hoje. São 3 homenageados, né, na Câmara, sendo aí a doutora Arliene Fontanello, também Dr. Benhur Zambello e ainda a doutora Silvia Lopes, né? Também receberá homenagem pelo Dia do Dentista o professor Flávio Baggio, indicado pela Faculdade de Odontologia Unicamp, na qual ele é diretor. O Dr. Benhur é diretor de mercado da Uniodonto e a doutora Silvia foi eleita dentista do ano de 2023. Parabéns a todos aí homenageados. Parabéns, né? Bela homenagem. Bela homenagem, sem dúvida. Muito bom. Ô, doutor, muito obrigado por sua participação aqui. Uma aula, né? A Aladim gentilmente veio aqui, deu uma aula para nós, falando sobre implante. Você vê que a população, ela quer saber, né? Acho que é mais ou menos como acontece também no consultório, quando a pessoa procura, né? Para saber, olha, como é que eu faço? Então, aqui a gente tem essa possibilidade de trazer a Uniodonto e levar esse bate-papo para a população entender, né? Quais são os caminhos, né? E, claro, entender que é altamente seguro e vale muito a pena você ter aí, né, restabelecer o seu sorriso, né? Enfim, a possibilidade de você estar socialmente, almoçando, jantando, em festas, né? Isso é muito importante. Então, Aladim, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, parabéns aí pela profissão, né? Que além de dentista, também professor, né? Também professor aí, ajudando a formar novos colegas, né? Então, parabéns. Eu que agradeço e desejo a todos aí uma boa noite e aos colegas que aproveitem o dia. É isso aí. Obrigada.
Muito bom. Uniodonto no programa Piracicaba Agora.